Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, Êxodo capítulo 20, versos do 1 ao 5, nós podemos ler o que diz esse texto inspirado por Deus, portanto, canônico, palavra de Deus. Diz assim, Êxodo 20, versículo 1. Então Deus pronunciou todas estas palavras. Versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, ou da casa da servidão. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam. Bíblia, Ave Maria. Mas você também pode ler numa Bíblia de tradução protestante, de edição protestante, e você vai ver esse mesmo texto com essas mesmas palavras ou palavras semelhantes. Esse texto é muito usado pelos protestantes para atacar os católicos de idolatria, que os católicos cometem idolatria desrespeitando ou descumprindo esta ordem de Deus, principalmente que está no versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Lendo esse versículo 4, isoladamente, do capítulo 20 de Êxodo, os protestantes bradam em altas vozes, gritando e muitas vezes até mesmo atacando os irmãos católicos e acusando-os de idolatria, de adorar a imagem de um ídolo ou adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus vivo. Só que nós estamos vendo no fenômeno neopentecostal, ao longo da história do protestantismo no Brasil, um fenômeno que vem trazendo para o meio protestante duas linhas de raciocínio ou interpretação sobre as Sagradas Escrituras e a fé cristã. A primeira, ou os protestantes estão se tornando idólatras, se isolarmos o versículo 4 do capítulo 20 de Êxodo e interpretarmos segundo a ótica protestante, que vai dizer que nenhum tipo de imagem pode ser feito. E aí os protestantes com isso, agora fazendo imagens, se prostrando diante das imagens, estão entrando também num processo de degradação da fé e estão se tornando idólatras. Ou nós interpretamos segundo a fé católica, a teologia católica e a teologia genuinamente bíblica, onde Êxodo capítulo 20, versículos do 1 a 5, o Senhor Deus não está falando de todo tipo e de qualquer imagem, mas está falando de imagens de deuses, imagem de ídolos, imagem de seres ou de animais ou até mesmo de pessoas que são consideradas divinas. Porque nós pegamos capítulo 20 de Êxodo, versículo 1, nós lemos o seguinte: Então Deus pronunciou todas estas palavras. Versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. O Senhor declara que Ele é o Deus do povo de Israel, o Deus verdadeiro, o único Deus, que fora dele não há outro, o único Senhor, o único Deus verdadeiro e vivo. No versículo 3, o Senhor dá um alerta para o povo
que estava vivendo rodeado de povos que eram monoteístas, que adoravam vários deuses. E Deus vai dizer: eu sou o Deus de vocês, eu sou o único Deus, aquele que vos tirou do Egito. Por isso não existe outro Deus fora de mim. Então, logo, não farás, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, diante de minha face. E no versículo 4 ele vai dizer: não farás para ti escultura ou imagem, nem figura alguma do que está em cima no céu, daqueles que eram tidos como deuses, de seres espirituais ou seres do céu, que poderiam ser tomados como deuses, anjos, por exemplo. Depois ele vai dizer: ou embaixo na terra, animais, quadrúpedes, répteis, por exemplo, a cobra. Mas a gente vê em Números 21 que Moisés fez uma serpente de bronze. Então, logo, a serpente de bronze que Moisés fez não era um ídolo, não era um deus. Por isso, meus irmãos, nós não podemos generalizar essa proibição de Deus. E ele vai dizer: sobre a terra ou nas águas, debaixo da terra, não te prostrarás diante delas, dessas imagens de deuses, de ídolos, e não lhes prestarás culto. E aqui é um culto de latria, de adoração, de reconhecimento de divindade, sem que ela seja a verdadeira divindade. E ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam. E aí, meus irmãos, nós temos agora um vídeo que vai mostrar que, se formos pegar a ótica protestante da interpretação do capítulo 20 de Êxodo, seus 5 primeiros versículos, nós poderíamos dizer de maneira muito clara, de maneira muito direta, que os protestantes estão, neste vídeo agora que você vai ver, aí com o apóstolo, auto-intitulado apóstolo Valdomiro, eles estão se prostrando diante de uma imagem, adorando, porque eles vão dizer que toda prostração é adoração, mesmo que o coração não esteja vinculado ao ato que foi feito, porque o ato de ajoelhar-se é um ato de adorar. Porém, muitas vezes, e em diversos lugares nas Escrituras, nós vamos ver homens se ajoelhando diante de pessoas, diante de reis, diante de imagens, mas o seu coração não manifesta interiormente, nem para ele, nem para Deus, que ele esteja cultuando com culto de latria, ou seja, de adoração, aquele objeto ou aquela pessoa a quem ele se prostra diante dela. Mas, segundo a ótica protestante, o intitulado Valdomiro e todos os seus seguidores estão aí em um ato de idolatria, de adoração a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Veja aí o vídeo que eu te mostro agora. Meus irmãos, esse é o vídeo aí, ó, uma suposta réplica da Arca da Aliança, o auto-intitulado pastor, não, apóstolo, né? Valdomiro, as pessoas aí querendo tirar selfie, né? Querendo estar perto desse momento, todos aí estão ajoelhados diante da imagem de dois anjos, né? A imagem de dois anjos, né? Uma suposta réplica da Arca da Aliança, estão aí ajoelhados fazendo a adoração, né? Eu sei que eles não estão adorando aí essas imagens, mas se fôssemos olhar com uma ótica protestante, eles estariam aí adorando essas duas imagens desses dois anjos e esse baú aí, que é uma réplica da suposta Arca da Aliança, que ninguém sabe verdadeiramente como era. Mas, para eles, Êxodo 20 se cumprindo, né? Estão idolatrando, estão adorando imagens, estão pecando contra o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Deus abençoe.